como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar o componente curricular Língua Portuguesa para o 5º ano. Antes de começar a nossa aula, você que nos acompanha todos os dias, com certeza você já sabe o que eu vou dizer. Muito bem, você é uma pessoa muito importante, você é o melhor. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você a cada dia se supera. Você é uma pessoa que procura estudar, se dedicar e com certeza você vai vencer na vida. Por isso, estamos aqui todos os dias, para te oferecer cada dia mais conhecimento, essa busca infinita que você a cada dia vai descobrindo coisas novas e hoje não será diferente. A nossa aula de hoje, de língua portuguesa, será sobre um gênero textual chamado texto dramático. Será que você já ouviu falar? O que é texto dramático? Se você não sabia, você vai saber hoje. E se você já estudou sobre isso, você vai com certeza lembrar mais um pouquinho. Te lembrando que é muito importante você ter ao seu lado um caderninho de anotações, sua caneta, seu lápis, porque você vai anotando o que foi importante, o que você não entender, não deixe de anotar. E posteriormente, fala com o teu professor de sala de aula, que com certeza ele vai ter o maior prazer em te esclarecer, em te ajudar, porque o nosso objetivo é sempre o teu crescimento. Então vamos começar. O texto teatral, que também é chamado de texto dramático, é aquele que é produzido para ser representado, ou seja, ele não é um texto feito para que você simplesmente o leia. A pessoa que o escreveu fez com o objetivo que seja encenado. Por isso ele é chamado também, além de texto dramático, de texto teatral. E ele pode ser escrito em verso ou em prosa. Observe essas máscaras que estão aí como ilustração, que daqui a pouco você vai saber por que elas foram escolhidas, tá certo? É, portanto, esse gênero constituído de peças de teatro escritas por dramaturgos. E o que é dramaturgo? É a pessoa que escreve um texto dramático, tá certo? Então, anota essa palavra aí que você acha que não conhecia, dramaturgo. É aquele que escreve um texto dramático. E ele é dirigido por produtores teatrais, e que, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral, ele apresenta enredo. Daqui a pouco não se preocupe, que a gente vai estudar um pouquinho de cada coisa desses itens. Cada item desse vai ser explicado com detalhes, tá certo? Então, ele é formado pelo enredo, pelas personagens, pelo tempo, espaço e pode estar dividida em atos. O que são os atos? Os atos, eles representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenários, a mudança de personagens. Então, o texto teatral ele é dividido em atos. Então, vamos agora àqueles elementos que eu falei lá no início, né, que constituem o texto dramático. Vamos agora ver cada um. Vai anotando, porque aí depois você pode pesquisar mais um pouco, porque o conhecimento não só é isso aqui. Eu não tenho aqui como te dizer tudo, até porque também eu não sei tudo. Nós aprendemos um pouquinho a cada momento. Então, você vai anotando, porque você pode pesquisar mais, se aprofundar, procurar no teu livro didático esse assunto, e com certeza o teu conhecimento vai ser, muito bom. Então, vamos lá. O que é o enredo? O enredo é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação em uma produção literária, que pode ser uma história, uma novela, um conto e etc. Então, os acontecimentos que vão acontecendo ali naquele texto, eles constituem o enredo dessa história. Por exemplo, se você assiste um filme, se você assiste uma peça teatral, se você assiste uma novela e vai contar para outra pessoa, aqueles fatos que você está ali contando, que você está relatando, simplesmente é o enredo. Você está contando o enredo para aquela pessoa que está ali te ouvindo. Agora, sobre as personagens. Por que eu digo a personagem? Porque no teatro pode ter também um personagem masculino. Mas fica lembrando aí, eu já dei essa dica aqui em aulas anteriores. A palavra personagem, ela é utilizada como a personagem, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, mesmo que a personagem seja um menino, a gente vai dizer a personagem. É como a palavra a vítima, a testemunha, tá ok? Então, sempre que se referir a personagem, a gente vai dizer a personagem. Então, vamos lá. Personagem é qualquer ser atuante de uma história ou de uma obra.
Normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício ou um objeto. Então, eu creio que você já leu histórias, e no caso aí, que é um texto teatral, você pode ter já assistido uma peça de teatro, e ali a personagem é um animal, é um leão, é um urso. Claro que quem vai representar são seres humanos, são pessoas que estarão ali fantasiadas daquele animal, mas naquele momento na história, a personagem é um animal, pode ser um objeto. Por exemplo, vamos dizer que depois dessa aula você se animou e você quer escrever um texto dramático, você quer escrever uma peça teatral. E você escolheu, por exemplo, como tema a área escolar, os seus materiais escolares, como que eles tivessem vida. Então, você pode dar vida ao caderno, você pode dar vida ao lápis. Então, naquele texto ali, eles vão falar, eles vão dialogar, e ali eles são uma personagem. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, você anota e, como eu já te falei, fala com o teu professor. As personagens são divididas segundo a sua importância. Vamos lá. Segundo a importância, as personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são as protagonistas, mas que também podem ser as antagonistas, tá certo? Quem são as protagonistas? São aquela, como a gente chama assim, de a mocinha, o mocinho. É a personagem principal, onde toda a trama ali se envolve, gira ao entorno dela. E o antagonista é o vilão, seria aquele que faz tudo para impedir que o protagonista consiga seus objetivos. Esses são as personagens principais, protagonistas e antagonistas. E também nós temos os personagens secundários e os figurantes. Como assim? Personagens secundários são aqueles que não são o principal, mas estão ali próximo a ele. Por exemplo, se tem a história de uma princesa, ela é a protagonista, ela é a personagem principal, mas ali ela vai ter uma tia, ela vai ter uma melhor amiga, ela vai ter uma vizinha, então ela pode ter um cachorrinho. Então esses outros personagens são os personagens secundários. Eles são importantes também à história, para que a história tenha vida, mas não é o principal. O principal ali, no caso que eu dei o exemplo, seria a princesa. Mas também no texto dramático, ou também chamado texto teatral, nós temos os figurantes, que são aquelas personagens que aparecem apenas ali fazendo número, para dar um volume, para compor uma cena, mas que não vão atuar, que não é atuar, eles não vão falar, eles não vão interagir. Por exemplo, se numa peça a cena se dá numa feira livre, por exemplo, vão ter vários figurantes ali, como que fossem compradores, como se fossem os vendedores, os feirantes, e ali naquele momento as personagens principais e secundárias estarão ali interagindo. Deu para entender o que é figurante? Se você assistir um filme e tem um monte de gente na rua, aquelas pessoas que aparecem são os figurantes. Na novela também aparece, alguém vai ao shopping, então naquele meio ali nas lojas tem várias pessoas circulando, são chamados figurantes, tá ok? Eu espero que vocês estejam entendendo. Também no texto dramático nós temos o tempo, que são vários tipos de tempo que tem no texto dramático. Temos o tempo teatral, o tempo real, o tempo dramático e o tempo de escrita. Calma, não se preocupe, eu vou explicar um a um para você. O tempo teatral, ele é classificado em tempo real, ou seja, é aquele que indica o da representação. É o dia que a peça está sendo exibida, que a novela está sendo passada, então é o tempo teatral. O tempo dramático é o tempo quando acontecem os fatos narrados, que pode ser no passado, que pode ser uma passada da Idade Média, cavaleiros, reis. Também pode ser um texto futurista, que fale daqui a 50 anos, 1000 anos, 100 anos. Então, esse é o tempo, dramático, que é o tempo que a peça está sendo, que a peça está representando, tá certo? O tempo teatral é o tempo que ela está sendo representada. Temos também o tempo da escrita, que é quando a obra foi produzida, o dia que o dramaturgo lá concluiu aquela peça, ele fez, então, é o tempo da escrita. O espaço, também temos vários tipos de espaço. Temos o primeiro, que chama-se de espaço cênico, que é o lugar onde se movem as personagens, que recria um ambiente possível do desenrolar da ação dramática, graças à luz, ao som, ao guarda-roupa, aos adereços,
A encenação. Então, vamos lá, para explicar com mais calma para vocês. O que é o espaço cênico? É aquele ali que é preparado para que a gente que está assistindo aquela peça entenda onde ela se passou. Por exemplo, se eu estou contando a história que se passa numa floresta, o que vai ter no espaço cênico? Árvores, quem sabe a representação de um riacho, alguns animais. Se for dia, a luz vai estar de uma forma. Se for à noite, a luz estará de outra forma. Como eu dei o exemplo da floresta. Então, terão sons característicos, sons de pássaros, som do vento batendo nas folhas. Então, tudo isso possibilita que o telespectador, aquela pessoa que está ali assistindo, compreenda o espaço em que se passa aquela encenação ali. Temos também o espaço de representação, que é o palco. Simplesmente é isso. É o palco onde aquela peça está acontecendo, onde está ocorrendo o espetáculo teatral. E temos também o espaço representado, que é praticamente a mesma coisa do espaço cênico. É um ambiente recriado pelos autores, interligados à ação e ao espaço cênico. De tal modo, o teatro possui características peculiares que se distancia de outros tipos de texto, pela principal função que lhe é atribuída. E qual é essa função? A encenação. Se alguém te perguntar qual a maior diferença de um texto dramático para outros tipos de texto, é simplesmente essa, porque o texto dramático, o objetivo que ele foi escrito é para a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual espaço, cena, atos, personagens e rubricas. Não se preocupa que eu vou te explicar daqui a pouco com exemplos o que é uma rubrica, tá certo? Olha aí, tá a definição, mas eu vou te explicar num texto também para que você entenda bem direitinho o que é. As rubricas, elas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimento dos atores. Por exemplo, se você vai escrever a sua primeira peça teatral, você quer escrever um texto dramático, e naquela cena você quer que a pessoa entre correndo, você vai escrever isso na rubrica. O nome da personagem, por exemplo, Maria, aí você vai escrever, Maria entra correndo. Isso aí, quando a atriz receber, ela vai saber como deverá atuar naquela devida cena. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador. Veja, está dizendo aí, geralmente. Não quer dizer que nunca possa acontecer, tá certo? É no geral, de uma forma ampla, não existe um narrador. O fator que o difere dos textos narrativos puros, que precisam sim do narrador. O texto dramático, ele é composto por dois tipos de texto. Vamos ver o primeiro, que é o texto principal. Esse texto principal corresponde às falas dos atores. É composto por monólogo. Já ouviu essa palavra monólogo? O que é um monólogo? Simplesmente, se fosse resumir, seria mais ou menos assim, falar sozinho. Monólogo. É um personagem, só tem uma personagem ali naquele palco e vai falando consigo mesmo, expondo perante o público seus pensamentos ou seus sentimentos. Existem muitas peças teatrais assim, que são encenadas por apenas um ator ou uma atriz, que ali ela está conversando com ela mesma, falando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e ali a plateia está a assistir. Isso é um monólogo, é uma pessoa que está falando consigo mesma. Mas também nós temos o diálogo. Essa palavra com certeza você conhece. O que é um diálogo? É a fala entre duas ou mais personagens. Então, quando tem um conversando com o outro, já se torna um diálogo. Lembra lá no começo da aula que eu falei sobre personagem principal, secundário, até sobre o antagonista e protagonista? Quando eles estão ali trocando ideias, quando eles estão dialogando ali, eles estão conversando, é formado um diálogo. Mas além do monólogo e do diálogo, nós temos os apartes. O que é isso, professora? São comentários de uma personagem para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo seu interlocutor. Como assim? Por exemplo, você está ali assistindo aquela encenação e a plateia está na frente dos atores, bem atenta, prestando atenção.
Então, em determinado momento, em vez ali da personagem, do ator, da atriz, falar com quem está do seu lado, dialogar, ele fala se dirigindo ao público e dá a entender que aquele personagem que está ali do seu lado não está ouvindo. Então, é a interação do ator, da atriz com o público ali, com a plateia que o está assistindo. Também é formado o texto dramático pelos textos secundários, que se destina ao leitor, ao encenador da peça ou aos atores. Quando a pessoa é convocada para fazer uma peça, um filme, ela vai receber o que chamamos de roteiro, ele vai estar ali recebendo tudo que vai ter que ser feito. Então, esse é o texto secundário, e ele é composto por vários itens. Vamos ler um a um. Se você em casa quiser ler comigo, vai me ajudar bastante, e é bom que facilita na tua aprendizagem. Primeira coisa que compõe o texto secundário, vamos lá? Pela listagem inicial das personagens. Cada personagem que participa daquele texto vai estar no texto secundário. Qual é o próximo? Pela indicação do nome das personagens no início de cada fala. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem de um texto dramático e você vai perceber isso com bem calma. Você vai ver a rubrica, você vai ver o nome das personagens, aí você vai poder compreender um pouco melhor o que a gente está falando aqui. O que também compõe um texto secundário. As informações sobre a estrutura externa da peça, por exemplo, divisão em atos, cenas ou quadros. Leia comigo agora, por favor, o último. Pelas indicações sobre o cenário e guarda-roupa das personagens. Imagine, se a peça ou a história, ali a novela, vai se passar no século XIX, com certeza a roupa das personagens não será como a nossa. Se for uma peça futurista, da mesma forma, eles não vão usar uma roupa como a que nós usamos. Também depende do lugar que vai se passar, porque você sabe que cada país tem o seu modo de vestir, cada cultura tem a sua forma de se vestir. Então, isso aí está tudo no texto secundário, para que as pessoas que vão encenar, para que as pessoas que vão produzir tenham propriedade daquilo que vão fazer e possam fazer um trabalho bem feito. Temos aí o exemplo que eu te falei. Tá certo? Observa aí, o título desse texto dramático é A Fuga. Se você observar em vermelho, nós temos a palavra título, a setinha, para você localizar facilmente o título desse texto dramático. Observe aí Maria Clara Machado. Quem é Maria Clara Machado? É a pessoa que escreveu, e eu te falei no início da aula, que é o dramaturgo. Daqui a pouco vamos conhecer um pouquinho mais sobre Maria Clara Machado. Observe aí entre parênteses também a rubrica, ou seja, é a explicação do que vai acontecer na cena. A primeira frase está escrito o seguinte: uma casa vazia só com o telefone. Lembra do espaço que falamos lá no início da aula, o espaço que a cena vai acontecer? Então, ali, esse aí é o espaço que a peça está contando, não é um espaço real. Não é? Então, observe que na rubrica aí já está mostrando o espaço onde se passa aquela cena. Uma casa vazia só com o telefone, o bando chega, menos Paulo e Juliana. Se você observa também aí na sua tela, algumas palavras estão circuladas. Por que estão circuladas? São o nome das personagens. Nós temos aí Helena, Gabi, Jorge. Então, aí os atores estão se apropriando e vão poder ensaiar seus diálogos para poder memorizar e representar. Então, vamos ler o que está escrito aí. É aqui? De quem é essa casa? É do meu pai. Está desalugada. Nessa outra parte aí já aparecem outras personagens. Tem Joana, Helena. Vamos continuar a leitura. Leia comigo. E se descobrem? Como vão descobrir? E se chamam a polícia? Claro que vão chamar a polícia, mas nunca vão pensar que viemos para uma casa vazia. E quando é que a gente vai viajar? Então, observe. Você lembra que eu falei sobre monólogos e diálogos? Deixa eu voltar aqui para você observar aí. Isso aí é um monólogo ou é um diálogo? Pensa bem rapidinho. Muito bem, isso é um diálogo, porque tem várias personagens conversando. Se fosse apenas uma, seria um monólogo. Muito bem, estou vendo que você está muito atento. Vamos agora falar um pouquinho sobre a origem do teatro. Já falamos tanto, não foi, de textos teatrais. Vamos retomar, mas vamos ver um pouquinho sobre o teatro. Você está observando essas duas máscaras aí? Qual a diferença delas duas? Observa assim, bem rapidinho, que eu sei que você é esperto e você vai perceber. Muito bem, uma está sorrindo, está feliz, e a outra está um pouco triste. Daqui a pouco, você vai saber o porquê dessas máscaras estarem assim.
O teatro é uma modalidade artística que surgiu lá na antiguidade, na Grécia Antiga. Eles possuíam uma importância e uma função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar o dia todo. Outra coisa muito interessante é que não era simplesmente só lazer, gente, isso era muito importante para eles. Tinha também um pouco de cunho religioso, eles faziam representação para agradar os deuses. Tanto é que o teatro, ele teve início para agradar o deus chamado Deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da fertilidade e o deus do teatro. Inclusive, a primeira vez que foi representada uma peça foi em homenagem a esse deus, onde todos os espectadores ali ficaram assim surpreendidos quando o ator disse a seguinte frase: "Eu sou Dionísio". Por quê? Porque foi a primeira vez ali que eles viam uma pessoa se passando por outra. Foi assim que surgiu lá o teatro na Grécia Antiga. Essa imagem é de um teatro onde as peças eram representadas. Observem esse espaço menor ao meio um pouco branco ali, é onde os atores ficavam para representar. E os espectadores ficavam sentados, aí parece um estádio de futebol, né? E aí ficavam todos em silêncio. E a acústica, que é o que tem a ver com o som, como o som seria levado para as pessoas, era perfeito, era projetado de maneira que todas as pessoas podiam tanto ver a encenação como escutá-la com perfeição. Romeu e Julieta é provavelmente a peça mais famosa de Shakespeare, que é um dramaturgo muito conhecido, né? Se não for a peça mais famosa de todas, eu acho que você já ouviu falar, se não leu, procure depois ler, mas com certeza já ouviu falar em Romeu e Julieta. E o que é essa história? É a história que narra a história de duas famílias rivais, a Montecchio e Capuleto, onde tem dois jovens, um de cada família, que se conhecem num baile de máscaras e se apaixonam perdidamente. E aí já viu o problema, né? As famílias não se davam bem, então toda a trama está envolvida aí na rivalidade dessas famílias. Está aí a foto da encenação dessa peça de Romeu e Julieta, e se você for pesquisar, você vai descobrir muita coisa legal. Agora sim, vamos ver a questão das máscaras, vai prestando atenção aí. O símbolo do teatro é uma alusão aos dois principais gêneros da época, a tragédia e a comédia. Durante o espetáculo, os atores trocavam de máscaras inúmeras vezes. Cada uma delas representava uma emoção ou um estado de cada personagem. Então, se o personagem estava feliz, colocava a máscara sorrindo. Se era uma tragédia, se era uma coisa triste, colocava a máscara que estava triste. E eu não sei se você sabe, mas na Grécia Antiga as mulheres, elas não podiam encenar, porque elas não eram consideradas cidadãs. Então, mesmo quando a personagem era para ser feita por uma mulher, era um homem que fazia, e através da máscara, ali ele representava tanto homem quanto mulher. Está aí a imagem, mais uma vez, tanto a máscara feliz, que representa a comédia, como a máscara triste, que representa a tragédia. Comédia e tragédia são dois gêneros da literatura que remontam à Grécia Antiga. Em termos simples, a principal diferença entre comédia e tragédia é que comédia é uma história humorística com final feliz, enquanto a tragédia é uma história séria com um final triste. Geralmente a tragédia lá na Grécia era representada, e no final o mocinho, o herói, ele morria. Para a gente estar caminhando para o final da aula, mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho de Maria Clara Machado, que é uma grande dramaturga brasileira. Está aí a foto dela, Maria Clara Machado. O nome dela completo é Maria Clara Jacó Machado, nasceu em Belo Horizonte, em 3 de abril de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 2001. Foi uma escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do tablado da Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Ela escreveu várias peças que estão aí listadas, começando em 1953 e vai passando até chegar no ano de 2004, tá certo? Então, todas essas peças que foram exibidas na tela aí foram escritas por Maria Clara Machado. Aí nós temos o exemplo de um curtinho, eu peguei um trechinho curtinho de uma das peças dela e vamos dar uma lidinha.
Aí nós temos aí o título, que é O Rapto das Cebolinhas, escrita por Maria Clara Machado, que é a dramaturga. Vamos lá. Olha aí a primeira rubrica. O coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho em regador. Entra na horta, para e grita. Então, quem vai representar o coronel aí já sabe como deve proceder. Aí nós temos aí a fala do coronel, nós temos aí... Eu vou ler esse primeiro parágrafo para vocês vocês possam entender. Roubaram, socorro, socorro, roubaram o pé de cebolinha do coronel Felício, roubaram. Observe que tem aí um parênteses, que é uma pausa, está orientando como o ator deve encenar. Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? Gaspar é o vigia da horta. Aí, parênteses, chamando, Gaspar, Gaspar. Mais uma vez uma rubrica, ó. Ouve-se um latido e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Então, observe, tá aí ó, circulado as personagens, as rubricas. Então, observe que aí tanto tem personagem ser humano, como tem o personagem animal, tá certo? E aí vai seguindo, as personagens vão dialogando, as rubricas vão aparecendo para que os atores possam fazer, e o diretor, o produtor da peça, possam fazê-la com perfeição para os seus telespectadores. Agora, bem rapidinho, nós vamos dar uma revisadinha naquilo que aprendemos hoje. O texto dramático é normalmente escrito para ser o quê? Representado. A representação do texto dá origem a uma realidade distinta que se chama teatro. E o que é que nós podemos encontrar nesse texto? Ação, tempo, espaço, personagens. E para a gente finalizar, eu tenho aí algumas sugestões de leitura para vocês. Esses livros estão na árvore do livro, lá no site, como você já sabe, manusear, todos são de Maria Clara Machado. Você vai lá, acessa esse link aí, anota rapidinho, bate uma foto da tela para ser mais rápido. Tá aí, ó. E para você acessar, você coloca a palavra REC, R-E-C, e o número da sua matrícula. E você vai se deliciar lendo aí várias obras muito interessantes. Eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero você na próxima aula. Um forte abraço. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de arte, nós iremos conversar sobre o frevo novamente, iremos relembrar algumas coisas com relação ao frevo e relacionar esse ritmo, essa dança, a outras danças. Pois é, que outras danças? A gente vai trabalhar isso durante a aula de hoje. Perceber se tem algo parecido, se tem algo semelhante do frevo com alguma dança que você já conhece. Eu já começo a aula de hoje perguntando para vocês, qual é a dança que vocês mais gostam atualmente? O que é que vocês vêm dançando por aí? Qual ritmo musical vocês mais estão ouvindo ultimamente? E aí, estão dançando muito? Vocês gostam de dançar?
Quem é que não gosta, né? De dançar, de colocar o corpo para se mexer, de fazer todo aquele movimento. Na aula de hoje, nós iremos fazer um movimento específico. Pois é, e eu vou dizer para vocês que movimento é esse, mais para frente. E também, claro, eu gostaria bastante que vocês me acompanhassem aí da casa de vocês, que vocês fizessem o movimento junto comigo. Até porque eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo aí que todo dia gosta de dançar, todo dia gosta de colocar o som e fazer o movimento. Pois é. Então a gente vai fazer hoje, só que baseado no frevo. Mas antes, vamos relembrar. A gente vai relembrar o seguinte. Nós vamos relembrar o frevo. Como surgiu aqui, como o movimento, a história, ela surge. Como essa história do frevo, ela surgiu no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando é que o frevo, ele surge? O frevo, ele surge há um tempo atrás. E como é que ele faz parte desse nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia? Quando é que nós mais ouvimos o frevo? Quando é que o frevo ele está presente no nosso dia a dia? Qual é a época do ano em que nós conseguimos ouvir o frevo? Qual a época? É no São João que a gente está ouvindo o frevo? É no São João? Não. É no Natal que a gente está ouvindo o frevo? Não. Já deu para perceber que o frevo, nós ouvimos ele muito no Carnaval. Exatamente. O frevo surge nesse período e é no Carnaval que nós brincamos, que nós dançamos esse ritmo da nossa terra. Para relembrar, o que a gente já viu inclusive na outra aula, o frevo, esse termo frevo, vem aí, ó, desse ferver, frever, que significa agitação, confusão, reboliço. Basta lembrar do som. Imagina a orquestra de frevo. Aí na sua escola, quando você estava ali na escola, no carnaval, brincando, imagina o frevo tocando e dá essa sensação, esse movimento. É uma música lenta, é uma música rápida, é rápido, né? Agita. Então, ó, agitação, confusão, reboliço, vem aí dessa transformação da palavra ferver, do verbo ferver, e aí a gente tem aí o frever, frevo. Exatamente, só para relembrar a estrutura desse termo que vai estar simbolizando o ritmo que a gente tanto gosta, que surge aqui. Olha que maravilha! Surge na nossa cidade do Recife, final do século XIX. Pois é, as ruas de Recife sempre muito quentes, sempre muito agitadas. É aí, nesse cenário, que surge o frevo. Surge como? Nesse período, no século XIX, finalzinho do século XIX, nós temos as orquestras, as marchas militares. São dois grupos, vocês lembram na aula que a gente viu? As marchas militares, e tinha um outro grupo também que estava ali presente nas ruas, que eram os capoeiristas. Exatamente. O frevo estava acontecendo, a orquestra estava ali tocando, e para que as pessoas não batessem, né? Porque está a agitação, rebuliço, meio que proteger, sabe? A orquestra ali, os capoeiristas iam na frente, fazendo alguns passos. E aí, esses passos da capoeira que a gente vai ver. Pois é, fica aí. Já vai se preparando. Então, a capoeira esteve presente nesse surgimento do ritmo, do frevo, além de outros ritmos que nós vamos ver nessa aula de hoje também. Mas os capoeiristas estavam ali, na frente, participando da festa. Quem mais participava dessa festa? A própria população. E aí explica-se o guarda-chuva. Guarda-chuva? Pois é. Hoje nós temos a sombrinha do frevo, mas há um tempo atrás era o guarda-chuva no surgimento. O guarda-chuva era algo que as pessoas utilizavam de uma maneira muito normal no dia a dia da cidade, para se proteger do sol. Parece que antigamente as pessoas se protegiam mais do sol do que hoje. Pois é, o povo andava com guarda-chuvas. Quando ia passando a orquestra de frevo, o povo ia fazer o quê? As pessoas faziam o quê com guarda-chuva? Ia com guarda-chuva e tudo, ia ali para o meio do povo com guarda-chuva. Só que passou o tempo,
Nascimento do Passo fez uma adaptação, começou a cortar os guarda-chuvas, deixar ele menor para poder ensinar o frevo para as crianças. E aí surge a sombrinha do frevo. Essas são as histórias que a gente já viu, inclusive, na aula passada, para a gente relembrar. Esse frevo, o ritmo, a música, ela vem de alguns ritmos, surge a partir da mistura de alguns ritmos. Assim como a dança, a música também surge com a mistura. A mistura de quais ritmos, professor? Esse que vocês estão vendo aí. Machixe, a polca, quadrilha, o dobrado. Então, basicamente, são esses ritmos musicais que dão origem ao que a gente hoje conhece como frevo. A mistura desses ritmos. Tem algum ritmo que você conhece hoje, na atualidade, que surgiu a partir da mistura de alguns ritmos? Tem um ritmo que eu conheço, que eu acho que vocês conhecem também. É um ritmo atual e ele surge a partir da união de dois ritmos. Nós temos um ritmo aqui em Pernambuco muito forte nas comunidades, que é o brega, não é? O brega é um ritmo musical. E nós temos um outro ritmo também que as pessoas gostam muito, que é o funk. Presente também nas comunidades do Brasil inteiro. Mas tem um outro ritmo que surge da fusão desses dois. E aí a gente já tem um nome, né? O brega funk. O brega funk vem da mistura justamente desses dois ritmos, que são populares aqui nas comunidades da nossa cidade. Ou seja, os ritmos eles vão surgindo a partir da fusão também de outros ritmos, assim como o frevo surgiu com a mistura desses ritmos que nós estamos vendo aí na tela. Machixe, polca, quadrilha, dobrado. O que mais, professor? Bom, além da música, uma das coisas que são marcantes no frevo é a dança. Você vê a roupa que as pessoas estão usando, aquela sombrinha e os passos, eles são muito marcantes. São passos que vêm de algum lugar também. Assim como o ritmo surge a partir da mistura de outros, a dança também, ela vem e ela tem uma explicação, ela surge. E eu já expliquei para vocês a presença aí, ó, vocês estão vendo do ritmo do frevo com a relação do passo do frevo com a capoeira. Então, os capoeiristas, no início, lá no século XIX, eles estavam presentes nessas apresentações das orquestras de frevo que passavam pelas ruas do Recife. E outro detalhe, o frevo, ele não era somente no carnaval, porque geralmente hoje o frevo a gente encontra muito no carnaval, né? Um período do ano, um período específico do ano em que o frevo está muito forte. Mas existiam orquestras de frevo durante o ano inteiro. Pois é, eles ensaiavam, eles passavam, porque não era necessariamente uma orquestra de frevo, entendeu? Eram orquestras que ensaiavam, eram as marchas militares. Mas aí, a partir disso, surge, claro, o ritmo que nós estamos trabalhando na aula de hoje, que é o frevo. E aí, tem essa relação direta com a capoeira, que foi uma das manifestações culturais que influenciaram no passo do frevo, a capoeira. Você já jogou capoeira? Já viu alguma apresentação de capoeira? Não, eu não acredito. Mas um dia eu tenho certeza que você vai esbarrar com alguma roda de capoeira na sua vida. Isso faz parte da nossa cultura, está presente também no nosso cotidiano. E é bom a gente conhecer, saber. Além disso, é uma manifestação cultural que movimenta todo o corpo, que tem a música, que tem o ritmo. E é bom a gente se movimentar. Isso faz bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso ser. Vivenciar uma cultura, experimentar uma manifestação cultural. E esse experimentar que eu quero convidar vocês para fazer junto comigo agora. Pois é, nós iremos experimentar a capoeira, um passo da capoeira. E aí, será que vocês estão prontos para fazer isso junto comigo? Pois é. Eu vou ficar até descalço agora que eu vou me empolgar. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de me movimentar. Bom, antes de qualquer movimento, vocês viram lá no slide que nós vamos fazer uma meia-lua de frente. Antes de qualquer movimento, é o nome do movimento que nós iremos fazer. Meia-lua de frente. E professor, e é difícil? É não. Ó, dá uma alongadinha aqui, ó, puxa o pezinho para trás, vai junto comigo, levanta, vamos embora, vai ser legal, vai ser bom. Ó, puxa aqui atrás. Se você nunca entrou numa roda de capoeira, nunca viu esse movimento,
Eu não acredito, você está perdendo. E vai aprender. Se não fez, se não jogou, aprenda esse movimento agora, que quando tiver uma próxima roda de capoeira que você vê e você participar, você já vai saber fazer um movimento já. Então vejam, aqui nós vamos estar com os pés paralelos um ao outro, tá? Aqui na frente. E esse movimento meia-lua de frente, o próprio nome já diz, é para frente. E aí como é que a gente faz isso? Ó, imagina que você está desenhando um círculo no ar. Então assim, ó, está desenhando um círculo, ó. Desenhou um círculo com uma, vamos fazer isso com a outra, a gente está testando o equilíbrio, o corpo, ó, desenha um círculo, isso, desenha um círculo. A meia-lua de frente a gente pode fazer ela de duas formas, eu parar com os pés aqui na paralela, e aí você vai movimentar o corpo assim, ó, e pode fazer para o outro lado também, ó, paralela, ou você pode parar com o pé lá atrás. Pois é, então tá aqui, ó, e puxou atrás. E olha, percebeu o movimento? Ó, foi, parou atrás. E essa é aqui, ó, é a ginga da capoeira. Então, ó, vai lá atrás, o bracinho vai na frente, ó, protege o rosto. Aqui, ó, protege o rosto. E aqui, ó, tá conseguindo fazer aí? Vamos lá, vamos junto nessa capoeira. Imagina que tem aí o pessoal tocando, ó. E a meia-lua de frente, como é que vai? Ó, puxou. É só isso. Aí você pode pensar assim, beleza, o professor está fazendo a meia-lua de frente, o que é que isso tem a ver com o frevo? Lembra do frevo? Lembra? A orquestra de frevo tocando. O pessoal faz o que com a sombrinha? Ó, passa. Já viu aquele passo do frevo que passa a sombrinha por baixo? Olha, olha a meia-lua de frente. Olha, os passos, será que lembra o frevo? Olha, a capoeira e a pessoa passando a sombrinha por baixo, dançando o frevo. É mais ou menos isso. Ou seja, é a mistura dos movimentos, é a mistura dos passos. Cansou? Já cansou, foi? Não acredito. Mas agora você já sabe, ó, meia-lua de frente, passou a perna aqui. Massa? Vamos voltar para cá, vamos voltar para o nosso movimento aqui na nossa aula. Feliz que vocês tenham aí aprendido, ó, aprendeu a meia-lua de frente do frevo. Do frevo não, né? Da capoeira. Mas que a capoeira influenciou de forma direta aí o frevo. Os passos do frevo. Pois é, as coisas elas se transformam, elas se misturam e vai surgindo novas. Beleza, professor. Sei aí da meia-lua de frente, já compreendi que a capoeira influenciou os passos do frevo, mas quando eu vou falar da dança, existem vários passos, existem outros ritmos. Será que outros ritmos são parecidos com o frevo? Será que tem alguma dança também, alguma outra dança que influenciou ou que é parecida com o frevo? O balé. Vocês já viram alguma apresentação de balé? Balé clássico? Já perceberam os movimentos? Quais são as partes do corpo que as pessoas mais usam nessa manifestação, nessa dança? Geralmente os pés, as mãos. E do frevo? Também, né? É parecido. Começa a lembrar. O que mais? Aí eu digo, e no hip hop? Vocês já viram uma apresentação do hip hop? Será que tem algum movimento do hip hop que lembra o frevo? Quais são as partes do corpo que as pessoas mais usam quando estão dançando um hip hop? Lembra? Os movimentos, o movimento do nosso corpo, a coreografia. E essas danças, elas apresentam semelhanças, mas também têm diferenças, tanto do ritmo quanto dos passos coreográficos que são desenvolvidos naquele momento. E a gente começa a perceber a velocidade, a intensidade, a força que a gente tem que colocar, que apesar de parecer bem tranquilo, a gente se esforça. Se você tentou fazer a meia-lua de frente aí na sua casa, com certeza você ficou com a respiração um pouco mais ofegante, porque você usa a força, o equilíbrio, o movimento. E a valsa? O frevo ele é muito agitado, é aquele frever, né? Aquela energia. Mas você já lembrou de uma valsa? Geralmente as pessoas dançam, né? Em duplas, e o som é mais lento. É mais parecido ou é mais diferente? Está mais próximo ou está mais distante do frevo?
É exatamente isso que você está pensando. Existem ritmos que são bem parecidos um com o outro, os movimentos são parecidos, as partes do corpo que a gente utiliza também são parecidas, e outras não. E isso é normal. Cada manifestação cultural, cada dança, cada ritmo vai ter a sua semelhança, vai parecer, mas também pode ser diferente. E a ciranda? Já viram a ciranda? Já dançaram a ciranda? Como é que as pessoas dançam a ciranda? A ciranda ela tem um ritmo mais acelerado, mais lento? Como é a ciranda? Lembra daquela famosa, né? Nossa Lia de Itamaracá? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Pois é, a ciranda. Será que tem algum movimento parecido com o frevo? Comecem a analisar e a gente vai, no final aqui, fazer a relação, identificar quais são os ritmos que estão mais próximos do frevo. E tem um que eu acho que vocês não conhecem, que é o cossaco. Pois é, já viram esse? Não? Imaginei, esse aí já é um ritmo que já não é tão presente na nossa cultura, mas esteve presente sim. E eu vou explicar essa história para vocês, que vocês já devem ter ouvido, inclusive na música aí do Luiz Gonzaga. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando um pagode russo na boate Kossakov. Pagode russo, parecia até um frevo naquele cai não cai. Olha como esse personagem está aparecendo aí. Ele está fazendo um movimento coreográfico com as pernas lá em cima. Lembra do frevo? Lembra que tem um passo do frevo que é muito parecido? Pois é, será que esse ritmo influenciou também, esses passos influenciaram na construção dos passos do frevo que a gente conhece hoje? E aí? Vejam, quanta coisa legal que a gente nem imagina, mas esse povo, aí nós temos aí essa imagem mais antiga para mostrar para vocês uma coisa. Os cosaques, né, que vem do turco, homem livre, foram povos fundadores da Rússia, veja, longe, mas eram povos nômades. E eles se espalham, né? Os nômades caminham, né? Os nômades que estão aí caminhando, descobrindo outros espaços. Acredita-se os historiadores que esses povos vieram para cá também, estiveram presentes aqui também na cultura, na construção da cultura do nosso estado, aqui do Nordeste também. E essa dança característica dele, o cossaco, também influenciou os passos do frevo, a forma como eles se apresentavam. Lembra que eu falei para vocês que as marchinhas ficavam nas ruas, circulando pelas ruas de Recife, e a população estava lá, e a população fazia a festa junto? Então, essa população era misturada. Nós tínhamos os negros, os brancos e outros povos também que aqui estavam, de outras etnias, de outros continentes, de outros países. E eles, no caso, com a sua coreografia diferenciada, também acredita-se que influenciou nos passos do frevo. Pois é, a forma como eles dançavam, o jeito como eles se divertiam, também está presente na nossa cultura, na construção aí desse ritmo tão legal. Aí a gente vai chegando à conclusão, a gente vai começando a observar o seguinte, que tem alguns ritmos que são mais próximos, que são mais semelhantes e outros que são mais distantes. Mas acredita-se que existam ritmos que estão muito próximos ali da construção dos passos do frevo pela sua forma de apresentação. Um deles, que a gente viu na aula de hoje, é a capoeira. Então nós temos vários movimentos da capoeira, né? Vários movimentos ali coreográficos na manifestação cultural da capoeira que a gente consegue também identificar nos passos do frevo. Lembrar também que os nomes, os próprios nomes que a gente coloca lá nos passos do frevo, a gente tem o martelo, parafuso e outros, são nomes que já vêm da classe também operária, que foram as pessoas que estavam dentro desse processo de construção do frevo. Eram as pessoas que brincavam, que dançavam o frevo nas ruas do Recife no final do século XIX. Por isso que os passos, muitas vezes nós vamos encontrar nome de ferramentas, por exemplo, como a tesoura,
Vocês sabem fazer uma tesoura no frevo? Pois é, tesoura é um dos passos do frevo. E existem nomes também para os movimentos da capoeira que são também próximos de ferramentas da classe operária. Então, a meia-lua, como a gente viu na aula de hoje, mas na capoeira nós também temos o martelo, nós temos a queixada. Já ouviram falar, sabe fazer o movimento da queixada? Eu vou pensar direitinho aqui, numa próxima aula, quem sabe, mostrar o movimento da queixada para vocês. E assim, nós temos uma manifestação cultural como a capoeira, que traz essa musicalidade muito forte, por isso que nós temos ali a ginga presente em todo o tempo, em todo o momento. Porque nós temos a música acompanhando os passos. Então a ginga, ela faz parte dessa manifestação, porque ali nós temos uma música ao fundo, assim como o balé. E aí o balé nós temos também os movimentos das pernas e dos braços, que também são importantes ali no frevo. Pois é, se vocês não prestaram atenção, quando vocês veem alguém dançando frevo, presta atenção nos braços. Os braços também fazem uma diferença enorme na dança. Não é só os pés, a sombrinha, os passos, quando ele faz assim, faz para o outro lado, também faz parte desse movimento coreográfico da dança do frevo. Exatamente. E, claro, o cossaco, que aí é uma manifestação cultural que é dos povos que fundaram a Rússia, que estavam aqui presente no nosso estado, presente na construção desses elementos, presente na construção desse passo do frevo, e influenciaram de forma direta o nosso movimento cultural, a construção dos passos dessa dança. Deu para entender direitinho? Ficou claro para vocês que nós temos o frevo música, né? A música frevo que a gente escuta aí no carnaval, todo o tempo do carnaval ali, né? Uma coisa que está muito forte, muito presente no carnaval, mas a gente pode, claro, escutar em outras épocas do ano. Mas nós também temos os passos, a dança. E que, assim, alguns passos são bem fáceis de fazer, muito tranquilo, mas tem outros que são mais difíceis. Então a gente precisa, como tudo nessa vida a gente precisa estudar. Precisa sempre treinar, movimentar o nosso corpo. E assim surge esses passos, surgem os elementos da nossa cultura. Então, se você não conhece ainda, se você ainda não pratica o frevo, se você nunca entrou numa roda de capoeira, tenta conhecer, tenta se movimentar, tenta fazer isso, porque você vai conhecer, você vai estar vivenciando, experimentando a nossa cultura, experimentando algo que faz parte das nossas raízes e que, claro, influenciaram de maneira direta na construção da nossa identidade. Essa identidade do nosso estado, a identidade. Pois é, quando a gente olha para essa imagem aí, a gente já começa a pensar o que é que vem aí pela frente, qual o ritmo, qual a música, o que é que remete isso? Seria o frevo. Aí eu deixo aqui para vocês um desafio para a gente encerrar esse momento, para a gente encerrar a aula de hoje. O desafio que eu deixo para vocês é o seguinte: quem não dançou, quem não fez o movimento da meia-lua de frente, tenta fazer aí sozinho. Lembra que tenta desenhar um círculo no ar. Um círculo no ar. Pois é, tenta com uma, depois tenta com a outra. São com as duas pernas. E depois, tenta colocar esse movimento num ritmo que você gosta. Num ritmo que você gosta de dançar, num ritmo que você curte, que você aproveita. Pois é, e é isso, você vai estar se movimentando, você vai estar se divertindo. Esta é a nossa aula de arte, né? A aula de arte é isso, é brincadeira, é movimento, é conhecer também um pouquinho da nossa história, da nossa cultura e das manifestações culturais aí do nosso estado. Então não esquece, treina, brinca, se diverte
e conhece um pouco da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Nós nos vemos numa próxima, que está bem pertinho. Pode ser que a gente se veja hoje ainda. Estou quase contando a surpresa para vocês, mas pode ser que a gente se veja hoje ainda. Mas aproveitem, curtam, vem uma próxima aula por aí e a gente se vê. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, eu sou a professora Kedma Santos e a nossa aula de hoje será para os quintos anos de Ciências. Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar sobre o sistema locomotor. Quando a gente fala de sistema locomotor, o que vem na sua mente? O que você consegue imaginar quando eu falo de locomoção? Isso mesmo, é a forma como a gente se mexe. Se a gente não tivesse um sistema locomotor, a gente seria como uma gelatina, mole e sem sustentação nenhuma. Bom, o sistema locomotor, ele é formado pelos ossos e pelos músculos. E é sobre isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Hoje na nossa aula, nós vamos aprender um pouco sobre o sistema locomotor, os seus conceitos, os seus tipos, as suas funções, a sua importância e os cuidados que a gente tem que ter com esse sistema. Isso mesmo. Nas aulas anteriores, a gente já viu um pouco sobre os nossos sistemas. Como eles são importantes para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso corpo. Isso mesmo. Para que a gente funcione, os nossos sistemas, eles precisam estar bem. Eles precisam estar em pleno funcionamento. Hoje a gente vai falar sobre o sistema locomotor. E quando eu falo de sistema locomotor, eu estou falando das diversas atividades que a gente pratica no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente acorda,
a gente já está se movendo, a gente já está colocando esse sistema em funcionamento para brincar, para pular, para jogar bola, para pular na cama elástica, para correr, para fazer aquele exercício na aula de educação física, para dançar. Tudo isso é necessário que o sistema locomotor esteja em bom funcionamento. Aqui, como vocês podem ver na imagem, eu tenho crianças brincando na cama elástica. Percebam como está em funcionamento o sistema locomotor. Na próxima imagem, nós temos uma criança correndo. Veja que coisa linda. Você se identificou? Com certeza, em algum momento, você já correu, você já pulou corda, você já jogou futebol, você já dançou. Isso mesmo, é importantíssimo que esse sistema esteja bem para que você consiga realizar as suas atividades. Aqui eu tenho mais um exemplo, as crianças pulando corda. Mais um exemplo de que o nosso sistema locomotor é importantíssimo. Vamos lá, e o que é isso? Ele é responsável pela nossa locomoção, é formado pelo esqueleto e pelos músculos. Esses dois sistemas atuam juntos no corpo humano. Eu tenho o meu sistema esquelético e tenho o meu sistema muscular. E juntos eles formam o nosso sistema locomotor. A gente vai começar pelo sistema esquelético, que é formado basicamente pelos nossos ossos. Aqui eu tenho um esqueleto, é um exemplo claríssimo de sistema esquelético. Nós temos aproximadamente 206 ossos. As crianças, elas nascem com mais ossos, mas na medida que vão crescendo, esses ossos eles vão entrando em junção. Daí, a gente acaba ficando com aproximadamente 206 ossos. Parece que não, mas os ossos eles são muito leves. Você sabia? Uma curiosidade, os músculos, eles são mais pesados do que os ossos, porque a estrutura do osso, ela é esponjosa, ela é bem mais leve. Vamos lá, a gente vai começar pelo sistema esquelético. Aqui a gente tem um exemplo claro de como está o funcionamento do nosso sistema. O sistema esquelético, ele é formado basicamente pelos nossos ossos. Aqui a gente tem uma estrutura, essa estrutura, na verdade, a gente tem aqui. Você pode ver da sua casa esse sistema esquelético. É como se a gente tivesse visto o nosso corpo basicamente só pelos nossos ossos. Nós temos isso aqui na nossa composição. Para que a gente consiga se sustentar, para que a gente consiga se mover, a gente precisa dos ossos. Mas existem outras funções também. Ele não só sustenta a gente, ele faz com que a gente se locomova e faz também com que os nossos órgãos eles sejam protegidos. E aqui a gente tem uma divisão do nosso sistema esquelético. A gente tem o esqueleto axial, que a gente pode dar como exemplo o osso do crânio, a caixa torácica, por exemplo. E a gente também tem o sistema esquelético apendicular, que é responsável pelos nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Um exemplo de osso dos membros superiores. A gente tem aqui, por exemplo, o osso do carpo, que é o que está aqui próximo do nosso punho. A gente também tem o nosso húmero, faz parte do nosso membro superior. E a nossa parte, vamos dizer assim, de baixo, o nosso membro inferior, a gente pode citar o fêmur. O fêmur é o nosso maior osso, tá? E importantíssimo, assim como todos os outros. A gente tem um osso chamado de rádio, que fica mais ou menos aqui, nessa região. Mas você não vai conseguir escutar música por ele não, é só o nome do osso mesmo, tá? Vamos seguir. Aqui a gente tem um exemplo, ó,
a caixa craniana, a gente tem a coluna vertebral e a caixa torácica. A gente pode dizer que é basicamente o sistema esquelético axial. Desse outro lado, a gente está falando do sistema esquelético apendicular, que são os nossos membros superiores e inferiores. O sistema esquelético, ele é responsável pela nossa locomoção, pela proteção dos nossos órgãos internos, sustentar os músculos. Além disso, ele é capaz de produzir células e reservar cálcio. Isso mesmo. Aqui a gente tem uns ossos longos. A gente pode dividir também esse sistema esquelético entre ossos longos, ossos curtos, ossos chatos. Aqui é um exemplo claro de osso longo, como eu tinha falado antes para vocês. O nosso fêmur, ele é o nosso maior osso, tá? E eu também tenho os ossos curtos, que é o nosso osso do carpo aqui, ó, no seu punho, que é um exemplo de osso curto. E o osso chato, eu poderia dizer que é o nosso crânio, beleza? A junção desse sistema esquelético é feita a partir de cartilagens, tá? Essas cartilagens, elas podem ser móveis, semimóveis e imóveis. Quando eu falo das cartilagens móveis, são aquelas que fazem a gente se locomover de fato, por exemplo, o joelho. A parte que a gente fala de sistema de cartilagem semimóvel, a gente pode falar da nossa coluna vertebral, que ela se movimenta, mas se movimenta até certo ponto. E a cartilagem imóvel, que está localizada na região craniana também, beleza? Da nossa cabeça, a parte que é móvel da nossa cabeça é a mandíbula. Essa parte aqui, ó, do nosso esqueleto, que é a única que se move, certo? Vamos dar sequência. Aqui a gente pode ver mais atividades, né? Vocês acham que essas crianças que estão apenas assistindo TV, elas estão usando algum desses sistemas? Com certeza, gente. Para a gente fazer qualquer tipo de atividade, a gente precisa do nosso sistema locomotor. Seja uma atividade intensa ou não. Logo no começo da aula, a gente viu que as crianças estavam pulando, elas estavam correndo, estavam ali pulando corda. Ali era uma atividade mais intensa, estava em funcionamento. Mas aqui, nesse exemplo, também é um exemplo de que o sistema locomotor ele está em pleno funcionamento. Aqui, quando a gente dança, também é um bom exemplo. Percebe? Percebe, quinto ano? O meu sistema esquelético, ele é importantíssimo para as nossas atividades. Se a gente consegue ver esse pessoal dançando, como vocês estão percebendo na imagem, é o nosso sistema esquelético que está em funcionamento. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem crianças fazendo outras atividades. Também sistema esquelético funcionando. Agora eu vou para o sistema muscular, que também é importantíssimo para o nosso sistema locomotor. O sistema muscular, os músculos especificamente, eles são estruturas flexíveis. É o que faz com que a gente consiga andar, é o que faz a gente levantar as mãos, levantar as pernas, a cabeça. Se a gente só tivesse o sistema esquelético, provavelmente a gente andaria feito robô. A gente andaria sem conseguir mexer as nossas articulações. E os músculos, eles têm função fundamental nesse processo. Eles têm uma função primordial para o funcionamento do nosso sistema locomotor. E o sistema muscular, eles são basicamente formados por músculos, que são estruturas essenciais para que o nosso corpo consiga se movimentar. Como eu já tinha falado para vocês,
Os músculos são responsáveis pelo movimento do corpo por causa de sua capacidade de se contrair e relaxar sem quebrar. Como assim, professora? Quando eu faço determinado movimento, o meu músculo ele contrai e relaxa sem quebrar. Um exemplo simples, o nosso bíceps aqui, quando a gente faz esse movimento aqui, ele está contraído. Você na sua casa pode fazer esse exercício junto comigo aí de casa. Se você tocar, ele vai estar mais durinho, ele vai estar mais contraído. E se eu solto, ele vai estar relaxado. Mas o meu braço quebrou, o meu músculo ele quebrou, o meu osso quebrou? Não. É exatamente porque os músculos eles são flexíveis. Eles me dão a oportunidade de eu contrair e relaxar a minha estrutura muscular sem quebrar, certo? Vamos lá. Eles são flexíveis, eles protegem também os nossos órgãos. Eles são responsáveis pela proteção dos nossos órgãos internos também, tá? O sistema locomotor, ele tem como grande fundamento, como grande função, proteger todos os nossos órgãos internos, tá? Aqui, eles constituem 40% a 50% do peso do corpo. Percebe, quinto ano? Eu tenho uma estrutura esquelética grande aqui, mas acredita, o músculo ainda consegue ser mais pesado. A estrutura dos ossos, mesmo sendo grandes, a estrutura é formada por uma substância esponjosa, é um pouco mais leve. O músculo ele tem um grande peso na nossa estrutura corpórea, tá? Aqui a gente tem alguns tipos de músculo. Eu tenho os músculos estriados esqueléticos, como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. Eles têm contração voluntária, ou seja, depende da vontade do ser humano. Por causa desses músculos é possível se movimentar. Quando ele diz que o movimento é voluntário, é porque a gente diz quando ele vai funcionar ou não. Ele tem aqui a nossa vontade como prioridade para funcionar ou não, certo? Se a gente consegue se mover, se a gente consegue dançar, se a gente consegue levantar esse braço, sou eu que estou mandando. O meu cérebro está enviando o comando e esses músculos eles estão em funcionamento. Então, eu posso dizer que esse sistema esquelético aqui, ele é voluntário, ele age por vontade do ser humano. Eu tenho também o sistema muscular, o músculo estriado cardíaco, é o músculo do coração. Você já tentou parar seu coração? Não, né? Você aí de casa, se o comando do seu cérebro disser assim, para coração, ele vai parar? Não. Existem músculos do nosso corpo que eles não têm a capacidade de obedecer ao nosso comando. Ele é involuntário. Ele vai funcionar dependendo da vontade dele. Até porque, se o nosso coração parar, que é a máquina, né? Que é o que faz o nosso sangue circular. Se ele para, vai dar ruim pra gente, né? Essa parte muscular do coração, ela é involuntária. E o músculo principal, claro, é o músculo do nosso coração. Beleza? Ele tem contrações involuntárias, ou seja, o coração bate independente da vontade do ser humano. Se a gente quiser ou não, o nosso coração ele vai bater, certo? O músculo principal é o do coração, que é o músculo cardíaco, beleza? Aqui eu também tenho os músculos lisos, que são basicamente os músculos que estão
localizados, por exemplo, no funcionamento do nosso sistema digestivo, por exemplo. São esses sistemas que fazem com que o nosso sistema digestório, ele funcione. Aqui, os músculos involuntários estão presentes principalmente na parede dos órgãos. Útero, bexiga, trato gastrointestinal, entre outros. Também eles têm movimentos involuntários. Eles não dependem da gente para funcionar não, tá? Eles vão funcionar de todo jeito. Se existir qualquer alteração nesse sistema, é porque tem alguma coisa errada, tá? Porque basicamente esses músculos, eles são involuntários, eles funcionam independente do nosso querer. Beleza, não esquece disso. A gente tem músculos voluntários, que são aqueles responsáveis por fazer a gente se locomover, a gente dançar. É quando o comando do nosso cérebro envia a informação e esse músculo funciona. No caso do músculo do coração, 5º ano, músculo do coração é involuntário. Ele funciona independente da gente querer ou não. Assim como os nossos músculos lisos, eles vão funcionar de qualquer forma. Ok? Vamos embora. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O músculo da região abdominal, a gente tem a nossa parte torácica, né? Eu tenho outros exemplos também, a nossa panturrilha. Eu tenho também a nossa parte muscular, que fica localizada basicamente nos nossos ombros. A gente tem a parte do bíceps, que eu dei um exemplo para vocês, que quando a gente levanta o braço e faz um pouco de força, o músculo do bíceps, ele contrai. E a partir do momento que eu solto esse braço, o músculo ele fica relaxado. Assim também é a parte do nosso quadríceps, né? O nosso músculo localizado na perna. Se eu contrair, ele vai ficar mais durinho. Mas eu também tenho a oportunidade de fazer com que ele relaxe. Beleza? Os músculos, juntamente com os ossos e articulações, permitem a movimentação e a locomoção dos indivíduos. Isso ocorre porque esses músculos contraem e também relaxam de acordo com a nossa vontade. Olha a observação. Não esqueça que também existem músculos que possuem movimentos involuntários. Quando eu falei que o nosso sistema locomotor, eles agem de acordo com a nossa vontade, são aqueles primeiros que têm movimentação voluntária. Os involuntários não. Independente da estrutura óssea, eles permanecerão funcionando sem a nossa permissão. A gente queira ou não. Esquece disso. Aqui, a gente tem alguns problemas que podem afetar o sistema locomotor. Durante o nosso dia a dia, a gente tem alguns hábitos que podem prejudicar o nosso sistema. Você aí de casa, como está posicionado assistindo essa aula? Será que a sua postura está como a desse garoto? Dessa imagem? Ele está com a cabeça baixa, o computador no colo. Percebe que a coluna dele está inclinada para frente. Será que essa postura é ideal? Será que em algum momento ele não vai sentir dor nesse pescoço? A gente tem vários problemas que podem prejudicar, que podem ser prejudiciais ao nosso sistema locomotor. Aqui a gente tem a osteoporose, a gente tem a distensão muscular. Essa questão de distensão muscular é porque a gente faz atividades muito rápidas sem o devido aquecimento. É muito importante a gente estar preocupado com isso. Os problemas que afetam o sistema esquelético e muscular causam um impacto negativo na nossa vida. Por exemplo,
dores e dificuldades para realizarmos as nossas atividades no nosso dia a dia. Se a gente não se movimenta da forma correta, se a gente não se mantém com a postura correta, o nosso sistema locomotor vai ficar prejudicado. Aqui a gente tem alguns cuidados básicos, gente. Alimentação saudável. Por quê? Porque a partir da alimentação saudável, a gente consegue fazer com que esse sistema funcione melhor, além das práticas de educação física. Quando eu falo práticas de educação física, são as diversas. É a brincadeira, é o jogo. É importantíssimo que você também pratique essas atividades de forma regrada, de forma recomendada. Como assim, professora, recomendada? Quando você está na sua aula de educação física, não é o professor que está te ajudando, não é qualquer atividade física. São atividades bem orientadas. Mas é claro, brincar é atividade, logicamente. Pular é também, certamente, professora. E se eu escolhesse dançar com você aqui, seria uma atividade física? Lógico. Agora, tem uma atividade que eu tenho certeza que você gosta, que é dançar. Você já dançou? Gosta? É uma atividade física maravilhosa e que certamente o seu sistema locomotor ele vai entrar em pleno funcionamento. Eu vou deixar para vocês um desafio. A partir da nossa aula, eu espero que você responda imediatamente e eu espero que você responda, eu espero que você interaja. Qualquer dúvida, gente, procura teu professor. Procura teu professor se você daí de casa tiver alguma dúvida. Eu vou lançar a pergunta e você aí da sua casa vai responder bem alto para eu escutar daqui. Vamos lá? Sobre o sistema locomotor, marque a alternativa correta. O sistema locomotor pode funcionar sem o sistema esquelético. Isso é verdade? Não sei. Problemas nos ossos e músculos causam prejuízo à saúde. Será verdade? Não sei. Só com os músculos o sistema locomotor funciona bem. Será? Não sei. Agora é com você. Gente, antes de terminar a nossa aula, a gente vai fazer uma prática bem legal. Eu resolvi convidar o professor Givanilson Soares para ele fazer uma prática que, na verdade, ele já utilizou na aula dele hoje e você da sua casa vai treinar novamente, vai botar esse sistema locomotor para funcionar. Professor Givanilson Soares. Olá, gente! E aí, como vocês estão? Eu não disse a vocês que eu provavelmente voltaria hoje? Eu sou o professor Givanilson Soares. Só para relembrar, vamos fazer a meia-lua de frente. Ó, para cá e para o outro lado. Faz aí da tua casa, não esquece. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.